Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no parte 3 do Enquanto Eu Pedalo, Isso Não Estava no Livro. E hoje eu quero trazer um tema mais profundo. Foi um tema que eu fiquei refletindo ontem e eu acho que é um tema legal de trazer, que é sobre o seguinte: há tempos de plantar e há tempos de colher. Então, eu vou querer conversar um pouco sobre as reflexões que eu tive ontem nesse aspecto. Eu tava lendo a Bíblia, né? Eu leio a Bíblia todo dia. Foi um ponto que eu coloquei para me aproximar mais de Deus, me espiritualizar mais esse ano. Então todo dia eu leio, e é legal porque a Bíblia que eu comprei foi até indicação do Thiago Ortiz, grande Thiago Ortiz, vou até marcar na legenda. Cara sensacional. Lá tem um roteiro de como ler a Bíblia. E vou abrir um parênteses e aí a gente entra no tema principal. Mas eu tinha um receio, né? Eu falava, pô, será que deve ser difícil ler? Pô, a Bíblia é grande, né? O negócio é bastante coisa. Pô, será que vai estar escrito de um jeito difícil de entender, que tem que ficar... enfim. Aí eu achei que não. Na verdade não. É muito tranquilo. Eu tô gostando bastante. Fora as reflexões que traz pra gente, né? Isso também ajuda a gente na se aproximar mais, né? Ter mais entendimento sobre as coisas e agir de acordo com o que a gente acredita. Então tô gostando bastante. Uma leitura mais ou menos de 30 minutos. Eu demoro um pouco mais porque eu dou umas paradas, dou umas refletidas. E ontem eu tava lendo exatamente sobre essa reflexão que eu quis trazer aqui pra gente, né? Porque tava se falando muito sobre a questão do trabalho, né? Da gente enxergar o nosso trabalho como um meio para algo, né? Ou seja, a gente entender que cada um de nós temos as nossas habilidades, nós temos a nossa vocação, a gente tem o nosso propósito, a gente tem os nossos desejos e etc, etc. E quando a gente descobre, e comigo não foi algo que eu descobri muito cedo, eu fui descobrindo, na verdade, ao longo do caminho, o que de fato é minha missão aqui, sabe? Pelo menos é assim que eu acredito, é o que eu entendi. Que é ajudar empresas e pessoas a crescerem. É algo que eu faço com muito prazer, é algo que eu sou muito bom, é algo que eu estudei muito, eu tenho bastante habilidade nisso. Então é algo que hoje eu estou 100% voltado para isso. Então eu ajudo empresas a crescerem, ajudo empresários, executivos e tudo mais. E aí que vem o que eu comecei trazendo como a parte 3, que tem horas de plantar, tem tempos de plantar e tem tempos de colher. Se a gente só planta, que é o trabalho, fazendo, movimento, entregando, e etc, e vai. E a gente não aproveita aquilo que a gente está fazendo, né? Que a gente está também, de uma certa forma, plantando para colher. Para aproveitar também a vida aqui, né? Para aproveitar com quem a gente ama, com quem a gente gosta, para aproveitar com a gente. As coisas começam a não fazer tanto sentido. Tanto é que tem uma expressão lá que me marcou. Assim, tinha vários trechos assim, né? Da Bíblia, Provérbios e tal. E teve uma partezinha que eu fiquei lendo, li umas 10 vezes. Que é o seguinte... Em resumo, tá? Não vou parar para parafrasear exato, porque eu não lembro exatamente como estava escrito. Mas essa parte estava escrita exatamente assim. Se você trabalha e você não
tem um propósito nisso, se você não tem um prazer, se você não tem uma recompensa, é como se você estivesse correndo atrás do vento. Cara, eu fiquei com isso na cabeça, correndo atrás do vento, velho, é literalmente isso. Então, ao longo da minha carreira, desde do início mesmo, assim, 2008, que me formei em engenharia, eu sempre trabalhei muito. E esse trabalho, obviamente, me trouxe muitos resultados. Eu tive uma carreira bem diferenciada, cheguei a ter uma posição de sócio da maior consultoria do mundo. Depois eu empreendi, continuei trabalhando muito. Fundei uma empresa, ela cresceu muito. Em 2023 vendi minha participação. Em 2024 fundei 2 empresas, continuei trabalhando muito. E hoje estamos em 2026 e eu continuo trabalhando muito. Então a parte do plantio não é muito, na minha visão, no meu desafio. Eu sei que muitos empresários, muitos executivos talvez vão se identificar comigo. Talvez não seja muito problema de trabalhar muito, de ter resultado, de fazer as coisas andarem, de crescer os negócios e etc. Ganhar grana e tudo mais. Por vezes o nosso maior desafio é a colheita. E a colheita que eu digo não é a colheita material. É a colheita da gente aproveitar aquilo que a gente está gerando. É como se a gente se perdesse no caminho e a gente entrasse num piloto automático de só produzir, de só plantar. Planta, e a colheita, por mais que ela aconteça, desculpa, por mais que ela aconteça, ela não é aproveitada. E aí a sensação que por muitas vezes gera, e aí vem burnout, e aí vem depressão, e aí vem falta de propósito, e aí vem todas as crises eventualmente que aparecem. Elas vêm exatamente de um vazio que bate na gente. Ou seja, a gente não aproveita, ou melhor, não tem a recompensa de tudo que a gente fez para poder colher lá na frente. Então, esse é um ponto que eu quis trazer para cá, porque é algo que, para mim, em particular, Henrique, é um desafio. É um desafio. Quem me conhece sabe. O desafio é muito grande para que eu não só produza, eu aproveite. Então, todo líder, né, todo profissional que tá com ambição de querer ajudar, de querer prosperar na vida, e tá tudo certo, tem que ser assim mesmo. Sempre tem que ter um cuidado de também aproveitar. Porque Deus... E vamos tirar um pouco de religiosidade, vamos trazer para a visão também mais da razão. As coisas precisam ter um certo equilíbrio. No sentido não de ser perfeito, equilíbrio, mas tem que ter uma balança. Não dá para ser só plantio. Não dá para ser só colheita. Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Os dois é que fazem com que as coisas, de forma mais aí pela razão, façam mais sentido. E óbvio, para a espiritualidade está escrito na Bíblia, que é a religião, que é a minha religião, que é o que eu acredito. Mas mesmo nas outras religiões, que eu não sei, eu não vou falar o que eu não sei, talvez estejam escritas coisas parecidas, não sei. Aí vocês me deixam até no comentário aí se também diz coisas assim, tá? Mas meu ponto principal aqui, pessoal, é que a gente precisa aproveitar. Eu tô com 41 anos. E eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar antes de fazer engenharia. Eu trabalhei no hospital e tudo mais. Comecei a trabalhar com 17 anos. Mas vamos considerar quando me formei, tá? Então, tô aí, 20 anos já. Quase 20 anos. Trabalhando duro ali, ó.
E tomando como premissa, né, porque eu não sei o dia de amanhã, tomando como premissa que, sei lá, eu trabalhe pelos próximos 30, pelo menos, né, tomara, mais 40, se não tiver a colheita, pelo menos pra mim, perde o sentido. Tá fazendo cada vez mais esse tipo de reflexão na minha cabeça. E o que é a colheita no meu caso? E aí você reflita o que é a colheita pra você. Plantio, simples, né? A gente saber que plantio é trabalhar duro, plantio é buscar os objetivos, é não ser preguiçoso, não ser preguiçosa, fazer as coisas acontecer, ter coragem. Plantio, ok. Acho que pacificado, acho que não tem muito como fugir do que é plantio. Agora, o que é colheita? Entende? O que é colheita? Acho que colheita já não é mais tão preto no branco. Aí eu acho que colheita é... cada um tem a sua. Pode ser só financeiro, pode ser tempo, pode ser família, pode ser amigos, não sei. Vou trazer pra mim, pra você, o que significa pra mim colheita. Cada vez mais colheita significa tempo. Tempo, vou traduzir de outra forma, liberdade e paz. Acho que talvez essas duas palavras sejam as duas que eu gostaria de usar. Gostei. Liberdade e paz. Então, vou explorar esses dois aspectos. Liberdade. O que é liberdade? Liberdade de tempo, fazer as coisas que precisam ser feitas, sim, mas dentro do meu tempo, dentro do momento que eu quiser, na hora que eu entender que faz sentido, ter essa liberdade da minha agenda. Segundo, liberdade financeira, de não depender mais, para viver a vida de qualidade que eu quero para mim e para minha família, não depender mais de dinheiro. Eu ainda não cheguei nesse patamar, mas em breve espero chegar. Ou seja, liberdade financeira, do tipo, chegamos na nossa qualidade de vida que a gente gosta, moramos onde a gente gosta, a gente tem todos os bens que a gente gosta, a gente faz o que a gente gosta, não precisamos mais, abre aspas, ganhar dinheiro. Essa é uma liberdade que eu busco e imagino que muita gente busca também. E terceiro, liberdade geográfica. De fazer o que eu quiser, da onde eu quiser. Então essa parte de liberdade que eu busco. Por isso que eu gosto de empreender, por isso que eu fundo minhas empresas e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto. Nesse tema de liberdade, o que é importante trazer um ponto que eu acho que é legal, tá? Liberdade é diferente, melhor, independência é diferente de autonomia. Independência plena, liberdade plena, tipo, você faz só o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser, papapá, não sei o quê. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque a gente vai virar refém de nós mesmos. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa, inclusive, precisar de pessoas ao nosso redor para que a gente não nos entorpeça, a gente não se perca no caminho, a gente entenda que a gente vira escravo dos nossos próprios desejos. Autonomia não. Autonomia é nós sabermos que de tempos em tempos nós temos que abastecer o nosso carro, e geralmente líderes ajudam a gente nessa parte, né, de ponto cego, direção, puxada de orelha, empurradas e etc. E você vai andando com base na sua autonomia, sempre com base numa direção. Então eu quis trazer esse ponto porque tem muita gente que fala, mas eu quero buscar minha liberdade plena, eu quero fazer o que eu quiser, quando eu quiser, da onde eu quiser, fazer só as coisas que eu gosto, eu não quero me estressar, eu não quero nada. Cara, porra, não existe isso aí, pô. Esquece. É utopia. Você vai buscar algo que não existe. Então, é muito mais interessante observar sobre a ótica de autonomia. Buscar autonomia.
com a liberdade de, sim, controlar sua agenda, sim, liberdade financeira, sim, liberdade geográfica, mas fazendo o que precisa ser feito com base numa direção, fazer o que precisa ser feito com base numa direção. E o segundo ponto é a paz, né? Então cada vez eu tenho pensado mais sobre isso, porque o que é paz? Pô, o que é paz? Sabe, o que é paz? O que é paz? E pra mim, paz é estar com a mente tranquila, coração tranquilo, fazendo as coisas que eu gosto com quem eu gosto, vivendo a vida dessa forma. Isso pra mim é paz. Paz pra mim é exatamente esse sentimento. E a busca pela paz interna, interior, é um sentimento. Felicidade também, né? Se você for parar pra pensar, é também uma questão muito subjetiva. O que é felicidade? Mas é um estado de espírito, na minha concepção. Paz é um estado de espírito. E é essa paz que hoje é o meu maior desafio. Encontrar a paz. Como que eu consigo? Porque a gente tá sempre nessa lógica, né? De um lado, você tem o plantio. O plantio é trabalho, esforço, estresse, as coisas difíceis, os nãos que a gente toma da vida, os problemas. Show? E a gente tem a colheita, que no meu caso eu estou exemplificando com o que eu estou buscando como colheita, que é a liberdade e a paz. Legal? Que é a parte boa, a recompensa. E aí que vem o desafio, porque o que é mais trabalhoso? O plantio ou a colheita? O que demora mais tempo para se fazer? O plantio ou a colheita? Se você falar é o plantio, se você falar é a colheita, será que os dois não têm o mesmo peso? Não deveriam ter o mesmo peso? É isso que vem o nosso desafio. Na minha concepção, o plantio sempre foi o difícil, a parte que eu gastava mais tempo. 90%, 95% do meu tempo eu estava no plantio. E os 5 que sobravam eu botava na colheita. Então eu colhia rápido, voltava a plantar. Então era uma vida de plantio. Não tinha uma vida de colheita também. E é isso que eu estou tentando equilibrar. Para eu olhar tanto um plantio com a mesma intensidade, fazer com a mesma intensidade, olhar com a mesma importância do que a colheita. Então a colheita hoje é onde eu tenho focado muito. E aí é um processo de amadurecimento, porque se você, assim como eu, passou a vida inteira focado no plantio, você virar a chave e começar a olhar a colheita também como algo muito bom, positivo, é um processo de mentalidade. É um processo de mentalidade. Por vezes, a nossa mentalidade, ela nos questiona. Ela vai fazer perguntas do tipo, você está se acomodando. Como você não está só plantando, você está se acomodando. Por fato de você estar colhendo, estar aproveitando, não, você está se acomodando. Está ficando na média. Está ficando preguiçoso. A nossa mente ela vai jogar com essa pegada. Ela não vai jogar tranquilo. E se a gente não trabalha essa questão, a gente vai, obviamente, sempre tendendo para o lado que a gente já estava. O caminho contrário também é verdade. Tem gente que vive só na colheita. Não quer trabalhar, não quer fazer nada. Espera cair do céu, que é a fórmula mágica, que é a bala de prata. Não vai rolar. Não vai rolar. E aí tem que trabalhar o quê? A mentalidade para entender que o plantio também faz parte do processo. Também é muito importante. E aí são pontos que eu quis trazer dessa vez
mais profundos, inclusive mais meus, assim, no sentido de compartilhar com vocês reflexões que passam pela minha cabeça, porque pode ser que temas como esse passe pela sua também. São temas que provavelmente a gente não vê tanto sendo falado sobre, né? Essa parte da vida real. A gente vê nas redes sociais a parada mais bonita, né? A vitrine, como se tudo fosse mágico, ninguém tivesse problema. Se ninguém tivesse desafios. Todo mundo tem o seu BO pra resolver. E essa parte que eu quis trazer de tem tempos pro plantio e tem tempos, né? Há tempos para a colheita, é pra gente entender também que nós temos que aproveitar. Nós temos que usufruir. Nós temos que olhar para isso, principalmente para pessoas como eu. E se você se identifica com o que eu disse, você sabe muito bem do que eu tô falando. Muito bem do que eu tô falando. É o piloto automático de trabalho e pouco lazer. De você entender que isso é importante para sua vida. São reflexões que eu tive ontem, elas se estenderam até hoje e eu quis compartilhar aqui com todos. Valeu, galera, parte 3 pra gente fechar aqui. Abraço!